Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 18º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Apocalipse, o livro do nosso futuro, parte 4. Yohanan continua em Apocalipse 2:6 a comunidade de Éfeso. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaitanos eram gnósticos, comiam comida consagrada, eram fornicadores emaranhados e, é claro, transgrediam as ordens de Yahvé. No comentário bíblico de Ellicott, os nicolaítas são descritos como representantes do antinomismo. A palavra vem de duas palavras gregas, anti, que significa contra, e nomos, que significa lei. Antinomismo significa algo como contra a lei. Teologicamente, antinomismo é a crença de que não existem leis morais que Yahvé espera que sejam seguidas pelos crentes. O antinomismo toma lições bíblicas, mas não chega a conclusões bíblicas. Os nicolaítas reconheceram os profundos segredos de Satanás, Apocalipse 2:24, e aderiram ao ensinamento que, em última análise, era sem lei. A lei de Yahvé não era mais obrigatória para eles. Eles disseram que você só precisa saber as coisas, mas não precisa fazê-las. Eles ensinaram que os atos da carne não afetam a salvação. Essa atitude não parece muito familiar para nós? Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Elohim. Apocalipse 2:7. Carta a Esmirna. Como lembrete, Yohanan certamente escreve para as comunidades da Ásia Menor que ele serviu. Mas, como as epístolas estão no livro de Apocalipse, que é dirigido aos santos no fim dos tempos, acredito que Yeshua se dirige aos crentes do fim dos tempos nessas comunicações às 7 igrejas. Ao mesmo tempo em que me sento sobre a carta, rezo para que ela me abra os olhos pessoalmente. Acredito que as cartas contenham declarações para todos nós e devemos lutar para nos encontrar nelas com a ajuda dele. Yohanan é ouvido. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado. Apocalipse 2:8. A referência à morte e ressurreição de Yeshua também é uma referência indireta a Pêssar e a festa das primícias. Ainda no versículo 9, conheço as tuas obras, aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. A palavra obras você não encontrará na Bíblia, mas é chamado ergon em grego. Yeshua conhece os trabalhos desta comunidade e não tem do que reclamar, e ele conhece suas aflições e pobreza. Como eles não sabem que são ricos, ele os informa. Seu foco era definitivamente nas coisas celestiais. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus 6, 19-21.
E nossa riqueza e nosso tesouro estão ocultos na seguinte declaração de Isaías: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Isaías 33:6. E como diz em 1 Samuel 2:8, ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra. Yohanan continua em Apocalipse 2:9. Yeshua conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Lemos as palavras de João 8:42-44. Yeshua disse-lhes: se Elohim fosse vosso Pai, vós me amarias, pois eu procedo de Elohim e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vós não podeis entender minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Yeshua é a Torá viva e ambulante, mas os fariseus tinham seus próprios ensinamentos, crenças e tradições artificiais, e eles não amavam sua Torá. Por isso, Yeshua disse a eles: você não entende meu discurso. O discurso foram suas palavras, como mencionado pela Torá. Mas porque estou dizendo a verdade, você não acredita em mim, continua Yeshua. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Apocalipse 2:10-11. Não havia nada errado em avaliar esta comunidade, mas eles estavam destinados a sofrer. Havia e há muitos que sofreram e morreram como mártires, como os primeiros apóstolos e discípulos. Yeshua informa a comunidade em Esmirna que alguns deles serão presos por 10 dias. Não vai demorar mais de 10 dias. E pede que eles aguentem esse tempo fielmente. Ele promete a eles uma recompensa, a coroa da vida. Esta coroa de vitória será uma recompensa muito especial para todos os mártires. Bem-aventurado o que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Yahvé prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. No final, Yeshua faz uma promessa a esta comunidade. Há um total de 7 promessas para as 7 igrejas. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Apocalipse 2:11. Qual é a segunda morte? Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes do Elohim e do Messias e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Apocalipse 26. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado, de acordo com suas obras. Então, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20, do 12 ao 14.
Carta a Pérgamo. Lembramos que Pérgamo pode ser descrito como uma cidade casada com vista para Nova Jerusalém. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados: conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneceis fiel ao meu nome e não renunciastes à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Apocalipse 2, 12 e 13. Pérgamo era uma antiga cidade grega perto da costa oeste da Ásia Menor, no que é hoje a Turquia, cerca de 80 quilômetros ao norte de Esmirna. Era a cidade mais influente, mas também a mais sombria do Império Romano. E por que lá é chamado o trono de Satanás? A cidade tinha 3 grandes templos, um dedicado ao governante de Roma, o outro a Ártemis e o terceiro ao deus Zeus. Muitos acreditam que seu altar é o trono de Satanás. O povo de Pérgamo acreditava em numerosos deuses, mas quando a crença em um Elohim começou, a perseguição dos crentes começou. Antipas expulsou muitos demônios da cidade. Então, os sacerdotes pagãos se voltaram para Roma. Quando Antipas se recusou a adorar o governante romano, ele foi queimado na estátua de bronze de um touro no templo de Zeus. Dizem que ele orou pelas comunidades quando foi queimado. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Apocalipse 2,14. O rei Balaque havia chamado Balaão de profeta para amaldiçoar Israel. No caminho para o rei Balaque, o anjo de Yahvé ficou no caminho de Balaão. E, nesse momento, Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar o anjo de Yahvé posicionado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão. Números 22, 31. Assim como o anjo de Yahvé tinha uma espada na mão aqui, Yeshua, aqui na carta a Pérgamo, tem a faca afiada de 2 gumes na mão. Desde que Yahvé proibiu Balaão de amaldiçoar Israel, este último se recusou a pronunciar a maldição, mas Balaque insistiu que ele fizesse isso e prometeu uma grande recompensa. No final, Balaão apresentou um plano para prender os israelitas e se amaldiçoarem. Ele fez com que Balaque levasse mulheres moabitas para o acampamento, que então seduziu os israelitas e os fez comer ídolos, oferecendo carne para seus deuses. Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. 2 Pedro 2,15. Eles deixaram as instruções de Moisés. Isso nos lembra algo? Mais adiante, no versículo 15 do capítulo 2 de Apocalipse. Além disso, tens também alguns que, semelhante, seguem a doutrina dos nicolaítas. Falamos sobre isso na carta a Éfeso. O ponto central era que eles não guardavam a Torá. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Apocalipse 2,16. Todos devemos nos arrepender de onde nos desviamos dos seus caminhos. Porquanto a palavra de Elohim é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas,
e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Elohim. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Hebreus 4, 12, 13. A palavra de Elohim separa como uma espada separa. Ele se separa tão nitidamente que não há mais uma conexão. O que foi dividido com a espada não dá mais certo. Como a palavra do Elohim separa? Resposta: a palavra de Elohim ou a palavra de Yeshua nos separa de uma vida que não está de acordo com o script e, portanto, não nos leva a uma vida significativa. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. O maná oculto é sua palavra completa, do começo ao fim. E aqui também é uma promessa que os santos receberão maná na grande tribulação. Sejam ricamente abençoados.